educandas, olá educandos da EJA, como vocês estão? Bom, esperamos que todos estejam muito bem e se cuidando, claro. A gente está iniciando mais um mês aqui no nosso programa Saberes em Casa, trazendo sempre mais e mais aprendizagens para vocês, para a gente trocar, compartilhar. E nesse mês de abril, a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, que é energia. Importante, vocês não acham? Então, a gente tem, obviamente, aí com esse tema, bastante coisa para aprender, bastante coisa para compartilhar e trocar. Vamos lá? A gente vai iniciar, então, a nossa apresentação, né, com a ideia de dois itens que são muito estudados na ciência. Matéria e energia, tá? A gente vai falar sobre esses dois itens. A ciência que estuda a matéria, né, as suas transformações e a energia envolvida nesses processos é a química. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a química, não é verdade? Principalmente quando a gente pensa em transformações. Mas e aí, qual que é a definição de matéria e de energia? A gente vai descobrir juntos aqui a definição de cada um deles, combinado? Então a gente vai começar falando mais profundamente sobre o que é a matéria, tá bom? A matéria é tudo que tem massa e volume e que, portanto, ocupa lugar no espaço, tá? Com esse conceito que a gente está aprendendo agora, a gente pode afirmar, então, que o ar, os metais, a água, as árvores, a grama, móveis, os planetas, as estrelas e até vocês são exemplos de matéria, né? E a matéria pode passar por transformações físicas e pode passar por transformações químicas. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre cada uma dessas transformações, tá? De maneira mais rápida. Ó, as transformações físicas, elas não alteram a composição da matéria. Um exemplo, quando a gente amassa o papel. Quando a gente amassa o papel, ele continua sendo papel, apenas a sua forma que modificou, tá? Já as transformações químicas, elas alteram a composição da matéria. Ou seja, os átomos do material, né, que estavam ligados uns com os outros de uma forma, eles trocam de lugar e formam novas substâncias. É o que acontece, né? Um exemplo disso é quando a gente queima o papel, né? Então, o papel amassado e o papel queimado são, respectivamente, exemplos, né? Uma forma de transformação física e outra de transformação química, tá? Para que essas transformações ocorram, é necessário que se ganhe ou se perca o quê? Energia. E aí, vamos falar sobre energia? Vamos saber o que é energia? Bom, explicar o que é energia não é fácil, mas geralmente ela é definida como a capacidade de produzir algum trabalho, movimento ou ação. Existem vários tipos de energia, tá bom? Um exemplo é quando a gente recebe energia na forma de calor do sol, é a chamada energia térmica. Essa energia transferida, né, é chamada de calor. Por exemplo, para ocorrer a transformação física de gelo para líquido, né, quer dizer, água em forma de gelo para água líquida, basta fornecer energia na forma de calor para o gelo que ele derrete. A energia nunca é criada, mas ela é transformada. Vamos ver alguns exemplos de como isso ocorre na prática, tá bom? A energia química que existe nos componentes, por exemplo, dentro de uma pilha, é transformada em energia elétrica, que por sua vez é usada para a gente ligar algum aparelho, enfim. A energia química da gasolina é transformada em energia mecânica, que faz o carro se movimentar, andar, né? A energia química dentro dos alimentos, ela é transformada no nosso organismo em energia também, né, que gera o trabalho que o nosso corpo realiza nas atividades diárias e também o calor que aquece o nosso corpo. Bem interessante isso, né? Agora vamos falar um pouquinho da energia na história da humanidade? Então, prestem bastante atenção, tá bom? Ó, o uso dos alimentos como fonte de energia sempre foi natural ao ser humano, tá bom? E até por conta disso, eles serviam meramente para cumprir os requisitos e as necessidades básicas de sobrevivência. Então, assim, o primeiro avanço na geração de energia trouxe ao ser humano um mundo de novas possibilidades. Por exemplo, então, né, falando bem do comecinho, a descoberta do fogo fez a humanidade conhecer os benefícios do calor, que é um recurso que é geralmente oriundo, né, provém da queimada de combustíveis fósseis,
mas que na época, ao que indicam alguns estudos históricos, aconteciam por meio do uso da lenha. Depois, desde os primórdios da civilização, o homem extrai da natureza elementos para fazer objetos úteis e os meios para poder gerar energia. São todos chamados de recursos naturais. E o que são os recursos naturais? Bom, são considerados recursos naturais tudo aquilo que é necessário ao ser humano, né? Que se encontra na natureza, dentre os quais a gente pode citar alguns, como o solo, a água, o oxigênio, a energia que vem do sol, as florestas, os animais, dentre outros. E os recursos naturais, eles são classificados em dois grupos diferentes, distintos, que são os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. Vamos falar um pouquinho deles? Os recursos naturais renováveis, eles detêm a capacidade de renovação após serem utilizados pelo ser humano nas suas atividades produtivas, tá? Então, dá para renovar. Os recursos com as características de serem renováveis são florestas, a água e o sol. E caso haja o uso ponderado desses recursos, certamente eles não se esgotarão. Agora, os recursos naturais não renováveis abrangem todos os elementos que são usados nas atividades antrópicas e que não têm capacidade de renovação, não se renovam. Com esse aspecto, a gente tem, sei lá, o alumínio, alguns exemplos, o ferro, o petróleo, o ouro, o estanho, o níquel e outros exemplos. Isso quer dizer que quanto mais se extrai, mais as reservas diminuem. Diante desse fato, é importante a gente adotar algumas medidas de consumo comedido, poupando recursos para o futuro. A gente tem falado bastante disso. Lembra que a gente falou da economia de água? Pois é. A gente vai verificar no vídeo a seguir um exemplo de objeto fabricado pela nossa sociedade e que é muito utilizado hoje. A gente vai ver como que é feita essa fabricação. Vamos acompanhar aí esse vídeo para entender melhor. A gente vai falar sobre o celular. Vamos acompanhar o vídeo? O telefone celular está nos bolsos, nas mãos, nos ouvidos e na cabeça de todo mundo. No Brasil, em 2011, já são mais de 210 milhões de aparelhos ativos. Como o país tem 190 milhões de habitantes, essa conta dá, em média, mais de um celular por pessoa. E de onde vem tanto celular? Vem de uma série de recursos extraídos da natureza e que passam por um longo processo de transformação até chegar em nossas mãos. Para produzir o celular, são usados o plástico, que vem do petróleo, e também a cerâmica e vários metais como cobre, níquel e zinco. Tudo isso passa por um processo industrial que, além dos recursos naturais, consome água, energia elétrica, combustíveis e, muitas vezes, causa danos ao meio ambiente e à saúde humana. Nas fábricas, profissionais especializados usam os plásticos, os metais e a cerâmica para produzir os componentes principais do celular: os circuitos, os fios, a tela de cristal líquido, a bateria e a caixa plástica ou de metal. Esses componentes têm que ser transportados até a fábrica que monta os celulares e que pode ficar bem longe de onde tudo começou. E depois de montado, o celular ainda é embalado e transportado da fábrica até a loja mais perto de você. Então, esse celular é colocado numa vitrine chamativa e aparece em anúncios e comerciais de TV. Tanta propaganda é feita para que as pessoas fiquem com vontade de ter sempre novos modelos de celular e, com isso, acabam jogando fora o celular antigo. O problema é que esse celular nem sempre é velho. Muitas vezes ele funciona bem e está em bom estado. Poderia ser usado por muito mais tempo em vez de virar lixo eletrônico. O lixo eletrônico pode ser muito prejudicial ao meio ambiente. Se vão parar em um lixão, os metais pesados da bateria e dos componentes do celular descartado podem penetrar na terra e chegar até a água dos lençóis freáticos. E se o lixo eletrônico for queimado, contribuirá para poluir a atmosfera. Nos dois casos, causam poluição do solo, da água e do ar com elementos muito tóxicos, que provocam danos ao ambiente e sérios problemas de saúde. A opção é levar o celular a um posto de coleta especializado, de onde ele será encaminhado para a reciclagem de seus componentes. Ainda assim, vale lembrar que, na produção do celular, são usados recursos naturais que um dia podem chegar ao fim, como vários minérios
e o petróleo, que deveriam ser preservados para usos mais nobres do que a fabricação de um produto que vai para o lixo quando ainda está bom. E ainda há outras coisas importantes que todo consumidor consciente precisa pensar antes de trocar um celular. Se o aparelho está funcionando perfeitamente, por que comprar um celular novo? Especialmente considerando que, se não trocarmos o celular, evitamos o uso de recursos naturais, a poluição e possíveis problemas de saúde. Mas olha só, é claro que, quando bem utilizado, o celular é muito prático e útil. Com ele, podemos nos comunicar com a família e com os amigos e usar também como instrumento de trabalho. Mas precisamos lembrar que são aparelhos duráveis e que não precisam ser trocados a cada vez que aparece um modelo mais novo. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca gerar consequências positivas para cada um de nós, para o meio ambiente e para a sociedade. Ajude a espalhar essa ideia e trazer mais amigos para a turma dos consumidores conscientes. Vamos para mais um pouquinho de história agora? Bom, a gente vai falar sobre o petróleo, tá? Acredita-se que o uso do petróleo esteja datado desde os primórdios da civilização. Povos do Oriente Médio, Egito, Mesopotâmia, da China, já haviam tido contato com o combustível fóssil e utilizado ele nas formas de betume e asfalto para pavimentação de estradas, iluminação, lubrificação, para fins bélicos, várias coisas, né? A indústria petrolífera surgiu em meados do século XIX, quando foi desenvolvido o processo de refinação do óleo lá na Escócia. No ano de 1859, deu início à produção nos Estados Unidos por meio de um poço de aproximadamente 21 metros que foi perfurado lá na Pensilvânia, né, nos Estados Unidos. Em 1960, foi criada a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, composta por países que representam cerca de 25% das reservas mundiais de petróleo, tá? Das reservas que a gente tem no mundo. O intuito dessa organização da OPEP é de fortalecer os países produtores de petróleo perante o mercado consumidor, restringindo a oferta do óleo no mercado, bem como, né, impulsionando os preços no mercado internacional. Aqui no Brasil, né, em território brasileiro, o petróleo ele foi encontrado em 1939 no estado da Bahia e após 2 anos de ser encontrado, depois de 2 anos, encontrou-se um depósito que apresentava uma viabilidade econômica para extração, ou seja, para tirar, nesse mesmo estado, tá, lá na Bahia. E no ano de 1954, a Petrobras, todo mundo já ouviu falar, né? Já deve conhecer, já ouviu falar da Petrobras, instituiu o monopólio estatal, passando então a explorar o petróleo aqui em território nacional. Em 2006, a Petrobras anunciou a existência do pré-sal brasileiro, né? Que é um campo petrolífero encontrado abaixo de uma espessa, né, de uma grossa camada de sal, e a exploração dessa reserva iniciou-se em 2010. Ufa! Quanta informação a gente teve hoje, né? Informação legal e importante. A gente vai aproveitar que a gente está falando do assunto e vai assistir um vídeo sobre a exploração atual do petróleo aqui no Brasil, tá bom? Vamos acompanhar esse vídeo? O petróleo é a principal fonte de energia do mundo moderno e está presente numa série de produtos que usamos cotidianamente. Por isso, trabalhamos dia a dia para ampliar a nossa capacidade de produção. Agora, como o petróleo dá origem aos muitos produtos que usamos? O petróleo é um óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para ser formado nas rochas sedimentares, em áreas marítimas e terrestres. No Brasil, a maior parte das reservas encontra-se nos campos marítimos, em águas profundas e ultraprofundas. Atuar nessas áreas exige muito estudo, tecnologia e investimento. E foi justamente esta combinação de fatores que nos permitiu descobrir e transformar o pré-sal em realidade. A descoberta de novas reservas envolve uma série de pesquisas para localizar as bacias promissoras e analisar os melhores pontos para perfurá-las. Em seguida, são feitas as perfurações exploratórias, que permitem comprovar se há ou não hidrocarbonetos no subsolo. Quando é comprovada a viabilidade comercial da descoberta, passamos ao desenvolvimento da produção.
Esta é a etapa onde projetamos e construímos as instalações necessárias. O petróleo é extraído dos poços produtores, juntamente com água e gás. As plataformas extraem e separam os fluidos. O petróleo é, então, transportado até terminais no litoral brasileiro e de lá segue para uma das refinarias. Nas refinarias, o petróleo é transformado em diversos derivados, como diesel, gasolina, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e nafta. O petróleo também está presente em fertilizantes, plásticos, tintas, borrachas, entre outros produtos. A importância do petróleo na vida de todos nós é o que nos desafia a sempre expandir nossos limites. Interessante esse vídeo, né? Bom, agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo e vai finalizar a nossa conversa falando sobre as contribuições de um cientista chamado Lavoisier. Quem que foi esse cientista? Vou falar um pouquinho dele, né? Ele foi um cientista francês, o nome dele era Antoine Laurent Lavoisier, que viveu no século XVIII, entre 1743 e 1794. Ele foi muito importante para os estudos sobre o que a gente conversou hoje, matéria, energia, tá bom? Então ele foi importante. O Lavoisier, muitas vezes, era chamado o pai da química moderna. Será por que ele era chamado assim, né? Bom, pelo modo dele trabalhar. Ele era um cientista muito detalhista, que adotou e que serviu de modelo para os cientistas que vieram depois dele. Tá? Ele era muito cuidadoso, anotava todas as suas observações de forma bem detalhada, planejando muito bem os seus experimentos. Ele nos deixou também uma frase bem marcante, tá? Pra gente sempre lembrar dele. Ele falou assim, ó: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí, gostaram? Legal, né? Saber um pouquinho sobre a história. E lembre-se sempre disso, né? Quando a gente for pensar em energia. E disso e de tudo que a gente aprendeu hoje aí no programa. A gente vai agora para a nossa proposta de atividade de hoje. Bom, lembre-se que constantemente a gente tem elementos da natureza, né? Na paisagem, que estão se transformando aí na nossa frente. Desde uma lagarta que vira uma borboleta, uma árvore que perde as suas folhas no inverno para novamente estar repleta de folhas na primavera, ou uma nuvem que se precipita em forma de chuva. A proposta é que vocês escolham uma dessas situações que eu falei agora, ou alguma outra imagem que você se lembre sobre alguma transformação na natureza. Façam um desenho e registre por meio de palavras, frases ou um texto que demonstre essa transformação. Não se esqueça de compartilhar com a gente o que vocês fizeram usando a hashtag SaberesEmCasaEja. A gente vai ficar esperando a resposta de vocês. Por hoje é isso. Muito obrigada pela companhia e não se esqueçam. Cuidem-se. Tchau, tchau.